Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando esse vídeo aí, o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos aqui hoje no 62º encontro, lendo o livro 3, e hoje começaremos o capítulo 29, as partes integrantes do capital bancário. Então, vou começar a leitura aqui do capítulo 29. Temos agora de analisar detalhadamente em que consiste o capital bancário. Como já vimos, Fullerton e outros transformam a distinção entre o dinheiro como meio de circulação e o dinheiro como meio de pagamento, a parênteses, e também como dinheiro mundial, na medida em que se considera a drenagem de ouro, fecha parênteses, numa distinção entre circulação, em parênteses, currency, e capital. O papel peculiar aqui desempenhado pelo capital é a razão pela qual essa economia de banqueiros ensina que o dinheiro é o capital por excelência, com a mesma insistência com que a economia esclarecida procurava ensinar que o dinheiro não é capital. Em investigações posteriores, mostraremos que neste ponto confunde-se o capital monetário com o money capital, no sentido de capital portador de juros, ao passo que, na primeira acepção, o capital monetário é sempre uma mera forma transitória do capital, distinta de suas outras formas, do capital mercadoria e do capital produtivo. O capital bancário é constituído, dois pontos. Primeiro, de dinheiro em espécie, ouro ou cédulas. 2. De títulos de valor. Estes, por sua vez, podem se decompor em, dois pontos, títulos comerciais, letras de câmbio, que são flutuantes e vencem periodicamente, e cujo desconto constitui o verdadeiro negócio do banqueiro. E títulos públicos, como os da dívida pública, os do tesouro, ações de todos os tipos, em suma, títulos portadores de juros, mas que se distinguem essencialmente das letras de câmbio. Entre elas, incluem-se também as hipotecas. O capital formado por esses elementos materiais se divide, por sua vez, no capital de investimento do próprio banqueiro e nos depósitos que formam seu capital bancário, né, o banking capital, ou seu capital emprestado. Nos bancos com emissão de cédulas, acrescentam-se ainda as cédulas bancárias. Deixaremos de lado, por ora, os depósitos e as cédulas. É evidente que as partes constitutivas do capital bancário, dinheiro, letras de câmbio e títulos depositados, não se alteram em nada pelo fato de esses diferentes elementos representarem seu capital próprio ou depósitos, isto é, o capital de outras pessoas. A mesma divisão continuaria válida tanto se o banqueiro operasse seu negócio unicamente com seu próprio capital, quanto se o fizesse unicamente com capital recebido em depósito. A forma de capital portador de juros é responsável pelo fato de que cada rendimento determinado e regular em dinheiro apareça como juros de algum capital, provenha ele de um capital ou não. O rendimento monetário é primeiro convertido em juros, e com os juros se encontra logo o capital do qual ele nasce. Do mesmo modo, o capital portador de juros faz com que toda a soma de valor apareça como capital, desde que não seja desembolsada como renda. A saber, como montante principal, em oposição aos juros possíveis ou reais que ele pode render. Por que está principal entre parênteses de novo?
porque é em inglês, eu acho que é em inglês isso, que é o principal, que é, como é que seria a tradução disso em português? É a descrição do que ele disse na sequência aqui, né? É o valor sem considerar esses juros, né? É o montante de valor existente descontado dos juros. Eu acho que é isso que se refere. E eu acho que a expressão ou deve ser em inglês, provavelmente em inglês, que é o que ele traduziu aqui como Não, tá montante certo, então. principal. Valeu, obrigado. A questão é simples, 2 pontos. Suponhamos que a taxa média de juros seja de 5% ao ano. Nesse caso, uma soma de 500 unidades monetárias, se convertida em capital portador de juros, produziria 25 unidades monetárias ao ano. Considera-se, assim, cada ganho fixo anual de 25 unidades monetárias como juros de um capital de 500. Mas isso não passa de uma ideia puramente ilusória, exceto no caso em que a fonte das 25 unidades monetárias seja ela um simples título de propriedade, seja um crédito, seja um elemento real da produção, como uma propriedade fundiária, por diretamente transferível ou assumir uma forma transferível. Tomemos como ilustração a dívida pública e o salário. A cada ano, o Estado precisa pagar seus credores determinada quantidade de juros pelo capital que lhe empresta. Nesse caso, o credor não pode reclamar a seu devedor a devolução do dinheiro emprestado, mas simplesmente vender a outro o crédito, ou seja, seu título de propriedade sobre ele. O próprio capital foi consumido, gasto pelo Estado. Ele deixou de existir. O que o credor do Estado possui é, 2 pontos. Um título de dívida pública, digamos de 100 unidades monetárias. 2. O direito que esse título de dívida lhe confere de participar das receitas anuais do Estado, isto é, sobre o produto anual dos impostos, em determinada soma, digamos, de 5 unidades monetárias ou 5%. 3. A possibilidade de vender a outros, quando quiser, esse título de dívida de 100 unidades monetárias. Se a taxa de juros for de 5% e a garantia oferecida pelo Estado for boa, o proprietário A poderá, em regra, vender a B o título de dívida por 100 unidades monetárias. Pois, para B, tanto faz emprestar 100 unidades monetárias a 5% ao ano, ou, em troca do pagamento de 100 unidades monetárias, garantir para si um tributo anual de 5 unidades monetárias por parte do Estado. Porém, o capital do qual o pagamento pelo Estado é considerado um fruto, entre parênteses, juros, é em todos esses casos ilusório, fictício. Aqui tem uma definição importante, né? O capital do qual o pagamento pelo Estado é considerado um fruto, parênteses, juros, é em todos esses casos ilusório, fictício. A soma que foi emprestada ao Estado já não existe. Além disso, ela jamais se destinou a ser gasta, investida como capital, e apenas seu investimento como capital poderia tê-la convertido num valor que se conserva. Para o credor original a parte dos impostos anuais que lhe cabe representa os juros de seu capital, do mesmo modo que para o usurário a parte que lhe cabe do patrimônio do pródigo, embora em nenhum desses casos a soma de dinheiro emprestada tenha sido despendida como capital. A possibilidade de vender ao Estado o título da dívida pública representa para a possibilidade de recuperar o montante principal. Quanto a B, de seu ponto de vista particular, seu capital foi investido como capital portador de juros. Na realidade, ele apenas apareceu no lugar de A, cujo título de dívida pública ele comprou.
Não importa quantas vezes se possam repetir essas transações, o capital da dívida pública continua a ser puramente fictício, e a partir do momento em que os títulos da dívida deixam de ser vendáveis, se desfaz a aparência ilusória desse capital. Apesar disso, esse capital fictício tem seu próprio movimento, como veremos adiante. Devemos agora considerar a força de trabalho em contraste com o capital da dívida pública, no qual uma quantidade negativa aparece como capital, sendo o capital portador de juros, em geral, a matriz de todas as formas insanas do capital, que explica, por exemplo, que as dívidas possam aparecer como mercadorias na concepção do banqueiro. O salário aqui concebido como juros e, portanto, a força de trabalho como capital que o gera. Sendo, por exemplo, o salário de um ano igual a 50 unidades monetárias e a taxa de juros de 5%, a força de trabalho anual corresponde a um capital de 1.000 unidades monetárias. A insanidade da concepção capitalista atinge aqui seu ponto culminante. 2 pontos. Em vez de explicar a valorização do capital pela exploração da força de trabalho, procede-se do modo inverso, elucidando a produtividade da força pela circunstância de que a própria força de trabalho é essa coisa mística que se chama capital portador de juros. Na segunda metade do século XVII, essa era uma concepção muito valorizada, em parênteses por Pett, por exemplo. Mas ainda hoje ela é utilizada com toda a seriedade por alguns economistas vulgares, e sobretudo por estatísticos alemães. Tem uma nota de rodapé número 1 aqui, que é uma citação que o Marx coloca desse Friedrich Wilhelm von Reden, que é um texto de 1848. Abre aspas. O trabalhador tem valor capital, o que se constata quando se considera o valor monetário de seu salário como juros. Ao se capitalizarem as taxas médias do salário médio diário a 4%, obtém-se como valor médio de um trabalhador agrícola do sexo masculino, 2 pontos. Na Áustria, alemã, 1.500 thalers. Na Prússia, 1.500. Na Inglaterra, 3.750. Na França, 2.000. No interior da Rússia, 750. Isso é uma maneira de calcular aqui o valor monetário, o valor do salário, né? A partir de uma comparação com o capital portador de juros, porque, no caso, imagino que tem expectativa de vida do trabalhador, né, como horizonte, né, e depois você vai amortizando o quanto de valor, deve ser isso? Não sei, né? Uma concepção estranha, né? Capitalizarem as taxas médias de salário diário a 4%. Enfim. Então, voltando para o Marx, né? Infelizmente, 2 fatos desagradáveis vêm frustrar essa ideia irrazoável. 2 pontos. A primeira é que o trabalhador tem de trabalhar para receber esses juros. E a segunda é que ele não pode converter em dinheiro, por meio de transferência, o valor de sua força, o valor capital de sua força de trabalho. Na verdade, se fosse, acho que eu entendi o que o Marx está dizendo. Primeiro que, assim, o capital portador de juros, quem recebe o juro, o capital portador de juros, não tem que trabalhar para receber os juros, né? É o direito da propriedade que lhe dá daquele contrato. Então, como é que o salário pode ser comparado com os juros, né? Sendo que o trabalhador tem que trabalhar para receber. E a segunda coisa é que se esse trabalhador, se fosse então esse valor capital, e ele quisesse ter liquidez, né, antecipar o valor, né, digamos, da sua aposentadoria, né, do tanto de... Ele não pode fazer isso, que trabalhador que tem liquidez para,
né, se aposentar com 15 anos de idade? Né? Acho que nenhum não existe. Então, é razoável, né, por causa desses dois elementos aqui. Bom, então, continuando. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, tá sempre aberto aí, mas... Não sei se o Fernando está falando alguma coisa, mas eu não estou ouvindo, tá mutado. Além do que o Leonardo falou, que eu concordo, na verdade, o salário faz parte da formação do custo de produção, né? E o juro não. Quer dizer, quando o juro é deduzido do lucro empresarial, né? É uma outra, além dessas duas observações do Marx, né? Ah, tem essa, o salário faz parte do custo de produção. E o juro não faz parte do custo de produção. Ele diminui o lucro, ele reduz o lucro empresarial. Quando o capitalista toma emprestado o capital, né? Voltei. Tem um custo de produção. Eu ouvi o comentário aí do Fernando, só fui buscar uma água. Então, voltando, paramos aqui, né? Ao contrário, o valor anual de sua força de trabalho equivale a seu salário médio anual. E o que ele tem de devolver a seu comprador, mediante seu trabalho, é esse próprio valor acrescido de mais valor, a valorização desse valor. Numa sociedade escravista, o trabalhador tem um valor capital, que é seu preço de compra. Quando se aluga um escravo, quem o aluga tem de pagar os juros do preço de compra e, além disso, repor a depreciação anual do capital. A formação do capital fictício tem o nome de capitalização. Para capitalizar cada receita que se repete com regularidade, o que se faz é calculá-la sobre a base da taxa média de juros, como rendimento que um capital emprestado a essa taxa de juros proporcionaria. Se, por exemplo, a receita anual é 100 unidades monetárias e a taxa de juros é igual a 5%, então 100 unidades monetárias seriam os juros anuais de 2.000 unidades monetárias, que poderiam ser agora consideradas o valor capital do título jurídico de propriedade sobre as 100 unidades monetárias anuais. Para a pessoa que compra esse título de propriedade, as 100 unidades monetárias de receita anual representam, de fato, os juros de seu capital investido a 5%. Desse modo, apaga-se até o último rastro toda a conexão com o processo real de valorização do capital e se reforça a concepção do capital como um autômato que se valoriza por si mesmo. Mesmo nos casos em que o título de dívida, título de valor, não representa, como ocorre com a dívida pública, um capital puramente ilusório, o valor capital desse título é totalmente ilusório. Vimos de que maneira o sistema de crédito cria capital associado. Os papéis de valor são como títulos de propriedade, que representam esse capital. As ações de companhias ferroviárias, de mineração, de navegação, etc., representam um capital real, a saber, o capital investido e em funcionamento nessas empresas, ou o montante de dinheiro desembolsado pelos sócios para ser investido como capital em tais empresas. O que não exclui de forma alguma a possibilidade que se trate de uma mera fraude. Mas esse capital não existe duas vezes. 2 pontos.
A primeira como valor capital dos títulos de propriedade, das ações, e a segunda como capital realmente investido ou que tem de ser investido naquelas empresas. Ele só existe nesta última forma. E a ação não é mais que um título de propriedade que dá direito a participar proporcionalmente no mais valor que aquele capital vier a realizar. A A pode vender esse título a B e B a C. Essas transações não alteram em nada a natureza do problema. Com isso, A ou B converteram seu título em capital, mas C converteu seu capital em mero título de propriedade sobre o mais valor que se espera do capital acionário. O movimento independente do valor desses títulos de posse, não só dos títulos da dívida pública, mas também das ações, reforça a ilusão de que eles constituem um capital real, ao lado do capital ou do direito ao qual eles possivelmente deem título. Pois esses títulos se tornam, de fato, mercadorias, cujo preço tem seus próprios movimentos característicos e é fixado de maneira peculiar. Seu valor de mercado é determinado diferentemente pelo de seu valor nominal, sem que se altere o valor, entre parênteses, ainda que se possa alterar a valorização do capital real. Por um lado, seu valor de mercado flutua com o montante e a confiabilidade dos rendimentos sobre os quais conferem título legal. Se o valor nominal de uma ação, isto é, da soma desembolsada que a ação originalmente representa, é de 100 unidades monetárias, e a empresa gera 10% em vez de 5%, seu valor de mercado, mantendo-se constante as demais circunstâncias e com uma taxa de juros de 5%, aumentará para 200 unidades monetárias, pois, capitalizada a 5%, a ação representa um capital fictício de 200. Quem a comprar por 200 unidades monetárias obterá 5% de renda sobre esse investimento de capital. E o contrário ocorrerá quando diminui o rendimento da empresa. O valor de mercado desses papéis é, em parte, especulativo, pois não depende somente dos ganhos reais, mas também dos ganhos esperados calculados por antecipação. Se pressupomos como constante a valorização do capital real, ou onde não existe capital, como no caso da dívida pública, se pressupomos a renda anual como fixada por lei e também antecipada com suficiente segurança, temos que o preço desses papéis aumenta ou diminui na razão inversa da taxa de juros. Se esta sobe de 5% para 10%, então um título que assegura um ganho de 5 unidades monetárias representa apenas um ganho de 50. Se cai para 2,5%, então o mesmo título representa um capital de 200. Seu valor é sempre o rendimento capitalizado, isto é, calculado sobre um capital ilusório, com base na taxa de juros vigente. Por isso, em épocas de dificuldades no mercado monetário, o preço desses títulos cai de duplo modo. Primeiro, porque aumenta a taxa de juros, e segundo, porque os títulos são lançados em massa no mercado para serem realizados em dinheiro. Essa queda de preço se produz independentemente da circunstância que o rendimento que esses papéis asseguram a seu possuidor ser constante, como é o caso dos títulos da dívida pública, ou de a valorização do capital real que eles representam ser afetada pelas perturbações do processo de reprodução, como é o caso das empresas industriais. Nesta última situação, à depreciação mencionada acrescenta-se outra. Passada a tormenta, esses papéis voltam a subir ao nível de antes, desde que não representem empresas falidas ou fraudulentas. Sua depreciação, durante a crise, serve como um poderoso meio de centralização de fortunas em dinheiro. Na medida em que a depreciação ou o aumento de valor desses títulos é independente do movimento de valor do capital real que representam, a riqueza de uma nação
permanece a mesma depois dessa desvalorização ou valorização. Em 23 de outubro de 1800, abre aspas, né, uma citação direta que o Marx faz aqui do Morris, Sr. Morris, governador do Banco da Inglaterra, né, nesse texto aqui chamado Commercial Distress, que diz assim, abre aspas, em 23 de outubro de 1847, os títulos públicos e as ações dos canais das ferrovias já se encontravam desvalorizados no montante de 114 bilhões 752.225 libras esterlinas, né, ou unidades monetárias. Isso em 1847, né? Em todos os casos, voltando agora para o Marx, né? Em todos os casos em que sua desvalorização não refletiu uma paralisação real da produção e do tráfego em ferrovias e canais, uma suspensão dos empreendimentos iniciados ou o desperdício de capital em empresas comprovadamente sem valor, a nação ficou nem um centavo mais pobre ao estourar essa bolha de capital monetário puramente nominal. Acho que vou ver aqui que o Gabriel levantou a mão. Vai lá, Gabriel. Ô, Léo, você esqueceu de ler o rodapé 2. O rodapé 2, cadê o rodapé? Ah, tem uma rodapé 2 Na aqui. página anterior, E antes de você ler, rapidão, me veio uma dúvida que deu uma bugada aqui na cabeça, que ele fala da valorização do capital sem... Peraí, independente do valor... que ele fala que os títulos passam a ser mercadorias. Significa que passa a ter valor de uso e valor de troca? E qual que seria a diferença desse valor capital? Tipo, o que seria isso quando ele fala que na sociedade escravista o trabalhador tem um valor capital, que é seu preço de compra? Então, minha dúvida seria essa. Porque eu lembro que uma vez, Raquel, você na aula de FEB, fazendo uma análise marxista, né, acho que da economia açucareira, não me lembro exato, você falou que no caso dos escravos é como se eles fossem capital constante, porque eles vão ter uma depreciação a longo prazo, mas eles não é capital variável porque não vai gerar mais valor e tudo mais, porque eles são comprados como se fossem maquinários, entre aspas, né? E aí agora, lendo isso aqui, eu lembrei das suas observações. Você lembra disso? Tipo, essa associação que você fez em relação ao capital constante e tal. Então, na verdade, era para dizer que era para dizer o oposto. O oposto? Porque, na verdade, quem fala isso é o Celso Furtado, né? Não, Furtado. O Furtado fala isso no Formação Econômica do Brasil, capítulo 9, lá da Formação Econômica do Brasil. Ele diz assim que digamos, na contabilidade do senhor de engenho, ele está falando assim, ó, para o senhor de engenho, o escravizado aparece na contabilidade do senhor de engenho como se ele fosse capital fixo, na verdade, não é nem capital constante, porque essa formulação não faria nem sentido. Ele parece como capital fixo, como se fosse mais um elemento lá, como se fosse mais um elemento, na verdade, do engenho, né? Como se fosse mais uma máquina, mais uma ferramenta, mais um instrumento. Ele aparece como capital fixo justamente porque ele parece ter, que é o que o Marx está falando aqui, né? Parece que ele tem um desgaste, digamos assim. Parece que a gente, na verdade, pode contabilizar o desgaste de um escravizado. A gente sabe, pelos cálculos que o Furtado depreciação, fazia, né? que o Furtado fazia, que o Gorender fazia, a gente sabe que, em geral, um escravizado adulto, à medida que era colocado para, né, utilizado no processo produtivo, ele tinha digamos assim, uma vida útil, né, para falar de um jeito, com eufemismo, digamos assim, de uma vida útil de mais ou menos entre 7 a 10 anos. Então, se ele tinha um preço, um valor capital, né, o preço do plantel de escravizados, que era tal, e tu sabe que ele vai durar por, vamos dizer, 10 anos, tu faz a depreciação, tu faz o desgaste daquele valor capital por 10 anos, né? E aí, o que o Gorender fala em relação a isso é justamente criticando o Furtado, dizendo assim,
Dá para a gente considerar que, que na verdade, o escravizado entre como capital fixo na contabilidade, pode até entrar na contabilidade do senhor de engenho lá como capital fixo, mas não é como capital fixo que ele opera, porque à medida que ele é colocado em operação no processo produtivo, ele é trabalho vivo, ele cria valor, ele não está transferindo valor para o produto final como um capital fixo faria, né? E aí a questão é a gente entender qual é, digamos, a nuance aqui da criação do valor do escravizado, né? Qual que é o custo de manutenção desse escravizado em relação à criação de valor dele e tudo mais. É isso que nos ajuda a entender qual é, digamos, a característica específica de uma exploração de uma força de trabalho submetida a um trabalho compulsório como escravizado, que não é trabalho livre, né? Mas, enfim, tudo isso só para dizer assim, que, na verdade, não é capital fixo. Ele aparenta se comportar como capital fixo na contabilidade do senhor de engenho, mas, pelo menos na crítica que o Borender faz, e que eu concordo, na verdade, né, esse escravizado não é capital fixo no processo produtivo escravista, né? Ele é trabalho vivo em operação, ele cria valor de alguma maneira, só que é valor sendo criado, digamos, através de um trabalho compulsório, né? Ah lá, de novo, aparência e essência, né? Interessante. É verdade, eu me confundi, professora. Realmente, eu não concordo com o seu argumento mesmo. E só retomando a segunda pergunta, ele fala que, então, os títulos seriam mercadorias, portanto, qual que seria o valor de... o valor de uso seria, né, sei lá, aumentar e se valorizar, né? Mas é que quando ele fala mercadoria, eu lembro da forma mais elementar e tal, como é que se fala no capítulo 1. Onde que está essa coisa do mercadoria? Eu não encontrei. Do escravista que eu achei aqui um pouquinho mais atrás, né? Até tinha destacado. Mas esse aí que você está falando, está onde essa passagem? Final da página 524 no livro. Pois esses títulos se tornam, de fato, mercadorias cujo preço tem seus próprios movimentos característicos e é fixado de maneira peculiar. No final da página. 524 no livro, né? Eu não sei qual que é no PDF. Achei. Antes, o movimento independente, é isso. No finalzinho. Pois esses títulos se tornam, de fato, mercadorias cujo preço tem seus próprios movimentos característicos e é fixado de maneira peculiar. Eu acho que ele está se referindo aqui... bom, não sei se ele está falando, se referindo aos títulos só da dívida pública, né? Está falando, acho que talvez, dos papéis, dos títulos em geral, né? E do ponto de vista do banco, né? O banco ele é uma empresa capitalista, mas funciona como uma empresa capitalista. Tem inclusive um processo de controle do processo de trabalho. O banco tem metas e tudo mais. Mas qual que é a mercadoria que esse banco produz, né? É mercadoria de serviços financeiros, mas o que são serviços financeiros, né? Então, não sei, eu acho que tem a ver um pouco com essa peculiaridade do que é uma empresa capitalista que opera com serviço bancário, né? Então, esses títulos, né, eles têm preços, porque eles são negociados não só numa primeiro mercado, mas tem mercados secundários desses títulos. E é um processo cotidiano e permanente de compra e venda de títulos, ações, letras de câmbio, e vários desses papéis, né? É o dia inteiro o banco fazendo isso, né? Então, é um pouco na oscilação de câmbio, na oscilação de um preço de uma coisa aqui ou colar, que ele vai fazendo um dinheiro. Acho que isso é uma mercadoria para o banco só, mas se você chegar para qualquer outra pessoa fora da empresa banco, não vai significar nada, é um papel, né? Não sei, acho que é um pouco isso que o Marx está chamando a atenção, né? Essa peculiaridade dessas mercadorias que, na verdade, não são mercadorias, né? Porque elas... Qual que é o valor de uso de uma letra de câmbio? É muito específico, né? Mas como é que ela vai se tornar enfim, né? Título público, por exemplo, né? Qual que é o valor de uso de um título público para quem o compra, né?
para quem o Estado tem a ver com financiar o Estado, mas, né? Não sei, eu estava entendendo dessa maneira, né? Como essa peculiaridade dessas mercadorias que são só mercadorias nesse contexto. Acho que a Raquel levantou a mão. Raquel. Acho que o valor de uso eles têm, né? O valor de uso é a mesma coisa do quando o Marx está falando lá que o dinheiro se torna mercadoria, quando ele está falando de capital portador de juros, né? Ele tá falando que aquilo ali pode, digamos, o valor de uso dele é que ele pode ser usado para extrair um lucro médio, para que outra pessoa possa se apropriar do lucro médio. Esse é o valor de uso. O problema é que não tem valor, né? Essa é a questão do... Nesse caso específico aí, dessa discussão específica, não lá do capital portador de juros, claro que também o Marx faz uma discussão específica de valor, né? Mas o que eu queria, na verdade, mencionar é outra coisa. É muito curioso o que o Marx está fazendo aqui, que ele está tentando mostrar assim, tudo, absolutamente tudo pode ser submetido a um processo de capitalização, né? Tudo. O preço da terra, mais da frente lá o Marx vai dizer que também provém de um processo de capitalização das rendas daquela terra, que também não tem valor, a terra não tem valor, é produto de trabalho, então não tem valor. Como é que vai dar um preço? Fruto de capitalização. Um título, o preço dele dado também pela capitalização. Até a mão de obra escravizada, o valor da mão de obra escravizada do plantel lá comprado no tráfico pode ser objeto de capitalização, salvo o valor da força de trabalho assalariada. Isso não pode ser objeto de capitalização. Eu sei que tem a coisa meio óbvia ali, de que, na verdade, né, o que o Marx fala, na verdade, é a força de trabalho livre em operação, que cria valor e tudo mais, mas é uma coisa, acho que para a gente pensar um pouco mais, né, para além desse próprio argumento que ele fala, tipo, tudo, absolutamente tudo pode ser objeto de capitalização. Eu posso dar preço a qualquer coisa através de um processo de capitalização, menos o da força de trabalho assalariada, livre. Enfim, só para anotar isso. Não, muito interessante. Eu até anotei ali, você tem razão mesmo, né? Tem valor de uso, tem valor de troca, mas cadê o valor, né? Acho que esse é o ponto mesmo. Esse me parece verdade. O Arley levantou a mão. O Arley? Não, diante disso que a Raquel falou, me lembro daquela passagem do livro 1, né? Que ele fala que no capitalismo você tem coisas que não têm valor, mas têm preço. Aí ele dá o exemplo, né? O ar, a terra virgem. E aí você vê como é que se dá esse processo de precificação, né? Através das variações da taxa de juros, né? Capital fictício, né? E isso é muito interessante, porque se a gente pega a crise de 2008, com aquelas hipotecas subprimes, né? Você vê claramente esse mecanismo aí de capitalização a partir de variações da taxa de juros, aí forma a bolha imobiliária, sobe a taxa de juros, papéis se desvalorizam, como ele está descrevendo aí. Aí você tem aquele monte de papel perdendo valor, não diria, né, perdendo ali o seu preço, né, já que a questão toda, aí, como ele está traçando aí, em grande parte, né, do capital bancário é puramente fictício e ilusório, né? Ele já, aí, no meio do texto, ele abre dizendo isso, né? Parte desse capital bancário é capital fictício, né? Que capital que está sendo alavancado, está sendo capitalizado aí por essa taxa de juros. Então, isso remete a um elemento que nem sempre altas taxas de juros garantem para esse segmento do capital uma rentabilidade alta, né? Isso vai depender muito do título, né? Pode acontecer que elevação da taxa de juros desvalorize papéis, né? Por exemplo, principalmente eu diria, se você aumenta a taxa de juros americana, a depender dos títulos ali, isso foi isso que aconteceu em 2008, né? Os títulos estavam indexados numa variação para baixo na taxa de juros, as hipotecas, né? Quando subiu, veio o derrumbe, né? Intensificou ali o processo da crise. Acho que esse capítulo ele é central nessa discussão do capital fictício. Né?
De fato, esse ponto que você falou em 2008, né, porque realmente vários contratos são firmados, né, baseando no juro futuro, né, e aí se acontece da aposta ser, na verdade, ser outra coisa, isso vai ter pessoas que vão perder com isso, né. E esse entrelaçamento, né, para o fenômeno das crises, eu acho que é um negócio muito complicado. Enfim, é um ponto bem interessante mesmo. E aí, como é que faz, né? Essas pessoas, por exemplo, perdem milhões, né? No caso de um movimento desse, mas elas até às vezes aparecem notícias, né? Eu acho que esses dias apareceu notícia aí de que no seu o Elon Musk, né? Ele perdeu não sei quantos milhões de dólares. Na verdade, parece como se fosse uma perda de riqueza, né, real, mas perdeu ali uma quantidade de valores, né? Mas são valores, são riqueza real, né? Uma questão às vezes meio estranha, né? Enfim. Tem uma outra questão que aparece, não sei se está aí, que é sobre a ação, que me parece, não sei se vocês perceberam, quando ele fala que tem a ação, ó, o que é fictício mesmo, que a ação é aquilo que garante, né, um direito de propriedade e apropriação ali do mais valor futuro, né? Aí ele fala de dois movimentos, né? Me parece que é só o segundo que seria fictício, né? Ele fala, separa em duas coisas, se não me falha a memória. Ele fala de que se eu entendi corretamente, assim, por exemplo, aquela coisa das empresas que fazem abertura de capital em bolsa de valores. Isso não é capital fictício. Mesmo que tenha um mercado secundário dessas ações aí e tudo mais, né? Por que não é capital fictício? Porque, na verdade, apesar de ter especulação, essas ações elas são feitas, né? A subscrição das ações não é com base em nada, é com base no capital realmente existente da empresa, né? Então tem lá técnicas e medidas e maneiras dos caras dizer quantas ações que a empresa vai abrir capital, ela vai poder fazer a subscrição de não sei quantas ações. Tem fórmulas disso. Então, e é baseado no capital da empresa, realmente existente. E essa ação vai render, às vezes, dividendos ou, enfim, um certo rendimento tal, com base no que a empresa é realmente existente. Se cair as ações, as pessoas perdem dinheiro, né? Então, vão perder, vão diminuir o seu rendimento. A coisa do título público, se eu entendi bem, ele está colocando como sendo um rendimento fixo, né? Que você, assim, você comprou lá do Estado, o título do Estado, você emprestou dinheiro para o Estado, e o Estado te deu lá um título falando que ele vai te pagar não sei quanto tempo, tal, e vai ter juros e não sei quanto. O que o Estado produziu efetivamente para, vamos dizer assim, garantir que esse pagamento é uma coisa meio, vamos dizer assim, não importa o que aconteça, o Estado vai te pagar aquilo, né? Um título público tem a força do Estado. É simples assim. Então, a força da segurança nacional. Por isso tem essas avaliação de risco que são privadas, né? Mas que avaliam o título do país A, fica A mais, A menos, e aí vai diminuindo. Por quê? Porque o quão seguro é aquele título público, né? Ou quão seguro é a propriedade nesse país. Então, eu acho que tem um pouco essa diferença, né? A ação da empresa, a subscrição de ações e a compra de ações na empresa, no mercado acionário, não é capital fictício. Talvez está mais associado ao capital portador de juros, de certas coisas, não sei. Mas não é capital fictício porque está atrelado ao funcionamento da empresa. Mas assim, quando ela está, vamos dizer, corresponde ao valor ali contábil, ela não é capital fictício, mas em algum momento ela é, que ele vai fazer essa diferenciação aí, que é nesse segundo movimento. Vamos dizer, quando a empresa lança ações para se financiar e tal, aí, por exemplo, não seria capital fictício. Mas no segundo momento, quando ela garante um direito, aí ele vai dizer
Esse aqui é o do Ok. Estado que ele está falando. Aí tem que achar essa parte que... Você lembra mais ou menos que parte Eu que acho que tá está um isso aí? pouquinho abaixo aí, que ele descreve aí Tá, antes de começar o parágrafo lá, o movimento autônomo do valor desses títulos, no final do parágrafo anterior. Tá, então tava aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui. É o No final final do parágrafo anterior. anterior. Tá aqui. Então, acho que é isso aqui, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver de novo. Mesmo nos casos em que o título de dívida, o título de valor, não representa, como ocorre com a dívida pública, um capital puramente ilusório, o valor capital desse título é totalmente ilusório. Vimos de que maneira o sistema de crédito cria capital associado. Os papéis de valor são como títulos de propriedade que representam esse capital. As ações de companhias ferroviárias, de mineração, de navegação, etc., representam um capital real, a saber, o capital investido e em funcionamento nessas empresas, ou o montante de dinheiro desembolsado pelos sócios para ser investido como capital em tais empresas. O que não exclui a coisa da fraude. Mas esse capital não existe duas vezes. 2 pontos. A primeira como valor capital dos títulos de propriedade das ações, e a segunda como capital realmente investido ou que tem de ser investido naquelas empresas. Ele só existe nessa última forma. E a ação não é mais que um título de propriedade que dá direito a participar proporcionalmente no mais valor que esse capital vier a realizar. A pode vender esse título a B, B a C. Essas transações não alteram nada a natureza do problema. Com isso, A ou B converteram seu título em capital, mas C converteu seu capital em mero título de propriedade sobre o mais valor que se espera do capital acionário. Acho que era isso aí que o ponto estava falando, Warley? isso, era isso. Então aí é o movimento aí do C, que é vamos dizer, a forma fictícia, né? Que o cara que pega o dinheiro, investe, por exemplo, produz e tudo mais. Agora o que só passa a receber aí uma participação no mais valor futuro, né? Acho que está por aí. Isso é interessante, que isso aí, né? Não dá para chamar só o título público, não. Esse é fictício do pé à ponta, né? Isso aí é capital ilusório. Agora, a ação, em parte, não. Então, seria fictícia porque o jeito de dar o preço para a ação seria por esse procedimento fictício da capitalização, né? Mas essa ação representa uma participação na massa de mais-valia, né? Ou como ele fala ali, dá direito a participar da mais-valia esperada, né? Então, por isso não é, digamos, inteiramente fictício, né? Seria nesse sentido, eu acho. Sim, sim, também estou percebendo isso. Eu ainda estou um pouco confuso com esse caráter fictício dessa passagem de B vendendo a C, no caso, esse título, né, de propriedade. Que, na verdade, é A, que vendeu um título de propriedade a B, e o B vendeu a C. Então, na verdade, esse direito de participação nessa mais-valia na produção de A. Certo? Mas por que dinheiro que ele venderia? Porque qual é o preço que A vende a B ali? Qual é o preço que A vende a B? É o preço que tem a ver com o capital de A. Mas o preço que B vende a C já não necessariamente. É isso que vocês estão falando? Por isso seria fictício? Então, o que eu entendi é que assim, o preço que A vende a B, que B vende a C, é dado pela operação de capitalização, ali, que depende da taxa de juros. O preço de uma ação é, digamos, fictício.
Só que no caso da ação, como ela se refere a, né, digamos, alguma atividade ali, da provia, mineração, navegação, que nem ele fala ali, então não é inteiramente fictício, não é inteiramente fictício como seria, por exemplo, um título da dívida pública, que não se refere a nada, né? Aplicação de capital nenhum. O que não, cuja participação da mais-valia não tem esse fundamento aqui no capital produtivo como teria a ação. Então não é fictício, né? Seria fictício porque qual que é o preço da ação? Qual que é o preço da ação? Pelo que eu entendo, o Marx não está falando que o preço da ação é diretamente determinado pelo capital produtivo. Não tem essa relação direta. A mais-valia depende do que o capital produtivo está fazendo. Mas o preço da ação depende daquela operação de capitalização, depende da taxa de juros. Uhum. Embora, vou no caso mandar um... da... Não, eu vou mandar um fragmento aqui, se der um TP do Astarita, que ele explicando essa parte aí, não sei se vale a pena. Se vocês quiserem, eu mando aqui. Manda aí, você quer projetar aqui na tela? Eu posso abrir aqui esse projeto. Ou se tiver aí o link, é isso? Eu posso abrir aqui. Ô, Léo, não esquece de marcar onde parou, tá? Tá, nós paramos, na verdade, aqui, né? Não, um pouquinho mais para baixo. Nós paramos aqui que tinha que ler esse 2 aqui, né? Então, vou marcar. Não, você chegou a ler depois. Você só esqueceu. Mas você chegou a ler uns 2 parágrafos depois, eu acho. Então, acho que dá para começar daqui, né? Ô, Léo, você tá na internet aí? Tô. Então, ó, vai lá, assim, o que é capital fictício, Starita? Tá bem no início do texto, a noção de Marx, que eu não tô conseguindo mandar aí não, porque eu tô no celular. Achei aqui, peraí. Tô abrindo aqui. Vou colocar... Bom, a gente parou ali, né? Depois eu volto ali só para... É esse aqui, que é esse capital Isso. fictício. Lá, o segundo parágrafo aí, depois lá no som de Marx. Deixa eu dar uma aumentada aqui para facilitar. Esse aqui? Isso. A expressão capital fictício foi introduzida por Marx para designar... Não, vai no segundo parágrafo, Aqui. A segunda variante de capital fictício. A segunda variante de capital fictício analisada por Marx é o capital acionário. Recordemos que uma ação dá direito a participar nos benefícios da empresa. Nas palavras de Marx, abre aspas, a ação não é outra coisa que um título de propriedade proporcionalmente ao mais valor que a gente acabou de ler, né? Uhum. As empresas emitem as ações para financiar a oferta, para financiar-se a oferta inicial e logo passam a negociar-se diretamente no mercado. As ações, né? Apenas o arrecadado na emissão inicial passa a integrar o capital real da empresa. Ah, sim, entendi. Sem embargo, os preços das ações podem se desviar, se separar, né? E é o que sucede na realidade. Pode se separar do valor do capital realmente investido. Os lucros realizados e as expectativas de maiores lucros futuros, em geral, geram ondas de otimismo que podem levar ao preço acionário, né, da empresa, podem... Volátil. Tornar volátil, né, o preço da empresa.
Isso é, o preço que deveria pagar um investidor se quisesse adquiri-la comprando suas ações. Seja maior do que o seu valor real. Isso aqui no Brasil chama a avaliação a valor justo da empresa. Né? Eu acho que contabilmente significa isso, avaliação a valor justo da empresa. Aí vem a definição logo abaixo. Mas aqui, assim? Marx parece referir-se a essa diferença como capital fictício. Que diferença que é essa, né? O preço deveria pagar, o que deveria pagar o investidor se quisesse adquirir comprando as ações, seja superior a seu valor real, né? Ou seja, o preço maior do que o valor da própria empresa. Determinado pelos custos de produção da empresa. Não. Marx parece se referir a essa diferença como capital fictício. Então, na verdade, então é a diferença do montante de valor negociado em cima dessa subscrição de ações inicialmente que a empresa fez, como sendo a coisa... Porque isso pode gerar um movimento acionário que vai colocar o preço dela, a quantidade de ações existentes, maior até do que o próprio valor da empresa. É isso que seria o capital Isso, olha lá, se o valor da ação não corresponde com o valor do livro, deve ser o livro contábil, né? Aham. Essa diferença que seria aí o capital fictício. Acho que é aquele mecanismo aí que Batista, que tinha as ações, né? Tem tantos postos de petróleo, tal, aquela coisa toda. Faz sentido. Faz sentido. Entendi, acho que agora entendi um pouco melhor o que ele está chamando de capital fictício. Bom, valeu aí pela indicação, acho que é uma indicação útil aí do nosso Tarita, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou colocar algum ponto aí a mais. Só abrir aqui. Tarita é sempre útil. Nossa, Tarita é sempre útil. Bom, a gente parou aqui, né? Eu marquei aqui todos esses títulos, não havendo mais que direitos acumulados, né? Aí depois a gente continuaria aqui em diante. Bom, temos ainda, mas acho que a gente pode continuar na semana que vem, né? Só perguntar aí se alguém quer fazer ou comentar mais alguma coisa, levantar mais algum ponto. Se não, então vamos parar por aqui. Semana que vem, então, a gente retoma e continua a leitura do capítulo.